Ok, pessoal, mais uma vez estamos gravando um vídeo aqui para o canal Física Simples. Neste vídeo vamos abordar o conteúdo de calor, conteúdo que é trabalhado na segunda série do ensino médio. Vamos trabalhar os processos de transferência de calor, que são três: condução térmica, convecção térmica e radiação térmica. Vamos falar um pouco também sobre condutibilidade térmica e, por fim, vamos falar de fluxo de calor, resolvendo uma questão quantitativa para que você possa tirar suas dúvidas matematicamente. Não esqueça de, no final do vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, dar o seu like e ativar o sininho de notificação para você receber a notificação dos vídeos que postamos aqui no canal. Ok? Vamos lá para o que interessa. O primeiro ponto que vamos abordar aqui é a condução térmica. O que é condução térmica? Condução térmica é o processo de transferência de calor em que dois corpos estão em contato diretamente e que a energia térmica flui de uma partícula para outra. Portanto, para que haja condução térmica é necessário de um meio material. Então, para esse processo acontecer, é necessário que haja um meio material. Por exemplo, quando a gente coloca o café e coloca a colher na xícara ali, a gente percebe que com poucos segundos o cabo da colher está totalmente aquecido. Isso porque a energia térmica vai passando de partícula para partícula até chegar no extremo da colher. Mas para estudarmos condução térmica, é necessário analisarmos três pontos. Primeiro ponto é a condutibilidade térmica de cada material. Porque cada material tem a sua condutibilidade térmica própria. Por exemplo, quando o material tem o seu índice de condutibilidade alto, dizemos que ele é um condutor térmico, que é o caso dos metais, o cabo da colher, como eu falei, o cobre, o alumínio. E quando ele tem o índice de condutibilidade baixo, dizemos que ele é um isolante térmico, que é o caso da borracha, do plástico, da madeira. O outro ponto importante é a área de contato entre os corpos, porque é ali que o calor está fluindo do corpo A para o corpo B. E outro ponto que devemos considerar é o intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo em que eles estão em contato é o que vai determinar também a quantidade de calor que vai passar do corpo A para o corpo B. Outro ponto importante é a diferença de temperatura. Sabemos que o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E, por fim, a espessura do material. Quanto menor a espessura, mais o calor flui mais rápido. Por exemplo, se colocarmos duas panelas do mesmo material, uma com espessura maior e outra menor, é claro, a que tem espessura menor, a mais fina, vai fluir o calor mais rápido e o cozinhamento vai se dar mais rápido ali. Ok? Esses são fatores importantes no estudo de condução térmica. Vamos falar aqui agora sobre convecção térmica. O que é convecção térmica? É o processo de transferência de calor em que a energia térmica flui por meio do deslocamento dos fluidos. Esses fluidos podem ser líquido ou gasoso e que se alternam dependendo da diferença de temperatura entre eles. Esse processo é muito utilizado em nossas casas. Por exemplo, o ar-condicionado ele é colocado na parte superior porque ele gela a camada de cima e esse ar desce e o ar quente sobe e ficam alternando. Aí a gente passa a ter um ambiente agradável termologicamente. Outro ponto que vamos abordar aqui é a irradiação térmica. O que é irradiação térmica? É o processo de transferência de calor em que a energia térmica flui por meio de ondas eletromagnéticas, sem precisar de um meio material. O único processo que não precisa do meio material é a irradiação térmica. Condução térmica precisa, convecção precisa de meio material, mas a irradiação térmica a gente comprova isso pela luz solar. A luz do sol cruza o vácuo e aquece aqui o planeta, né? A nossa roupa que está no varal, aquece
as ruas, aquece também nossa casa. Então a gente tem esse impacto, mesmo sem precisar de um meio material. Vamos falar agora sobre fluxo de calor por condução. O que é fluxo de calor? É a razão entre a quantidade de calor que flui do corpo A para o corpo B, dividido pelo intervalo de tempo que durou esse processo aí de transferência. E o modelo matemático que temos é que φ, que é essa letra grega, é igual a Q, que é a quantidade de calor, dividido pelo intervalo de tempo. Se quisermos determinar, utilizando todas as variáveis, nós temos aqui φ, que é igual a K, K é o índice de condutibilidade do material, A é a área que está em contato, ΔT é a variação de temperatura e E, que é a espessura do material envolvido no processo ali de contato onde está acontecendo a transferência. Vamos resolver agora uma questão quantitativa. Diz o seguinte: uma pessoa trajando um macacão de lã de 5 milímetros de espessura e 2 metros de área, essa é a área do macacão todo ali, e se encontra em um ambiente onde a temperatura ambiente é de menos 4 graus Celsius e a temperatura da pessoa é de 36 graus. Então, considerando que o índice de condutibilidade térmica da lã é 1 vezes 10 elevado a menos 4, e esse monte de letra aí, vamos resolver duas questões. O fluxo de calor, que é estabelecido pelo macacão em caloria por segundo, e letra B, a quantidade de calor que a pessoa cede para o meio externo. Vamos resolver a primeira questão. Na letra A, ele pede aqui que determine a quantidade de fluxo estabelecida pelo macacão. Nós temos aqui, a espessura do macacão é 5 centímetros, 5 milímetros, isso é igual a 0,5 centímetros. A área do macacão, 2 metros quadrados, a variação de temperatura de menos 4 e 36, isso aí vai nos dar 40 graus, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, e o índice de condutibilidade, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4 cal vezes segundo, vezes aquele monte de letra ali. Colocando esse material aqui no primeiro modelo, onde nós temos φ, que é igual a K, vezes A, vezes ΔT sobre E, nós encontramos ali e fazendo toda aquela matemática, depois substituir ali, vamos ficar com 80 sobre 0,5. Isso aí me dá um total de 160 calorias por segundo. Esse 160 é o valor de caloria que é estabelecida pelo macacão. Resolvendo a letra B, que o problema diz que, eu não coloquei no slide, mas ele diz que quanto a pessoa perde de calor em meia hora, a gente sabe que tem que ir para segundo, 30 minutos é igual a 1.800 segundos. Utilizando o modelo matemático aqui, o valor que a gente encontrou, nós temos φ, que é igual a Q sobre ΔT, o meio pelos extremos, ficamos agora com Q, que é igual a φ vezes ΔT. Substituindo, Q é igual a 160 vezes 1.800, isso me dá 288 vezes 10 elevado à terceira cal. Aí, transformando ali em quilocal, fica 288 quilocal. Essa é a quantidade de calor que a pessoa pede para o meio externo. Espero ter tirado suas dúvidas e até a próxima, se Deus permitir.